Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Aqui está tudo na paz. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje será em Gênesis, capítulos 43, 44, 45 e 46. Vamos iniciar Gênesis, capítulo 43, o retorno ao Egito. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas um outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, esse vosso irmão? Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo, menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco, e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez, sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou-o: se é necessário, portanto, fazer assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra, para levardes como presente a esse homem poderoso um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti. Retornai para junto desse governador. Que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso, e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro, com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José.
Os irmãos de José muito se amedrontaram, porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta, e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles, então, prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber como está vosso velho pai, de quem me falastes. Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula, de quem me falastes? E dirigindo-se a ele proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servir a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis capítulo 44. Depois, José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois, deposita a minha taça, a taça de prata,
na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras, mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos falas dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes. Aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tens ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, e ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornarmos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos.
e a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, sob a mais terrível aflição, farias descer os meus cabelos brancos ao Seol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada à dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Seol as cães de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino, junto de meu pai, nestes termos: se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Gênesis capítulo 45. José se revela a seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas com o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia.
Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: diz a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo. Levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, de acordo com as instruções do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhe julgara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Gênesis capítulo 46. Israel emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Levou consigo
para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, Jacó e seus parentes, que seguiram para viver no Egito. Rúben, o filho primogênito de Jacó. E estes foram os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho que teve com uma mulher cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selar, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar: Tola, Uva, Jó e Silrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó, em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Estes foram os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Mina, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Essas 16 pessoas foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Lia. Raquel, esposa de Jacó, deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belar, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rois, Mupim, Upim e Arde. Portanto, foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, escrava que Labão ofertou a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram em número de 2, e o total das pessoas da família de Jacó que vieram para morar no Egito, 70. Ora, Israel enviou Judá na frente a José com o objetivo de saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai Jael. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Jael declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto, e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Estes homens são pastores, portanto, dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo
suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar qual é o vosso trabalho, vós respondereis: teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos, desde crianças, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo, lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gósen, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. A leitura de amanhã será no livro de Gênesis, capítulos 47, 48, 49 e 50. Assim terminaremos o livro de Gênesis. Eu espero você amanhã para essa leitura e que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim nos permitir. Um abraço.